Sejam bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando, hoje vamos falar sobre Black Adam, um filme que deve ganhar um trailer aí oficial nas próximas semanas, porque o filme vai ser estreado dia 29 de julho deste ano, então muito provavelmente entre março ou abril, acredito que até mesmo esse mês de março eles possam lançar um trailer, já um primeiro trailer, para depois lá próximo do filme lançar um trailer final. Esse filme é um filme que ele tá no núcleo ali do Shazam, então qual que é o plano da Warner Bros? É fazer o Shazam, depois fazer o Adão Negro, depois fazer o Shazam, Fúria dos Deuses, e o Shazam 3, que provavelmente deve ser aí o Shazam versus Adão Negro ou Black Adam versus Shazam, um verdadeiro BVS. Quando chegar esse confronto, o hype vai ser muito alto porque ele será construído através desse núcleo. E é legal que o Adão Negro também não só está no núcleo do Shazam, como ele trouxe aí a Sociedade da Justiça da América. E uma coisa que eu gostei da Sociedade da Justiça da América é o seguinte: mesmo não tendo todos os membros ali, mas tendo membros fantásticos como o Gavião Negro, como o Senhor Destino e tal, eles estão trazendo aqui essa equipe para o presente, para você com certeza incluí-los aqui nessa linha do tempo do DCU. Assim como pode ter no futuro um novo filme da Liga, o Esquadrão Suicida, aí também a Sociedade da Justiça pode ganhar um filme. Produtores do Adão Negro já falaram que tem alguns spin-offs que eles estão tentando encaminhar logo após aí a estreia de Adão Negro. Eu gostaria muito de ver uma série do Senhor Destino no HBO Max. É um personagem que tem um potencial absurdo, é uma das entidades mais poderosas da DC Comics, é um dos personagens mais poderosos da DC Comics. Desses personagens mágicos da DC, eu acho que ele é o mais poderoso. Se você parar pra pensar bem assim, talvez ele seja o mais poderoso, ou pelo menos o top 3 mais poderosos. Ele é mais poderoso que o Constantine, do que a Zatanna, do que a Circe, do que, sei lá, o Félix Fausto, do que vários outros personagens, Madame Xanadu, tal, vários outros personagens, do que a magia lá, aquela personagem que é aquela bruxa lá. Ele é mais poderoso que todos esses personagens, pra vocês terem noção da dimensão dos poderes desse personagem, interpretado pelo Pierce Brosnan, que aliás não tinha um cast mais perfeito do que esse, visual incrível e tal. Mas aqui, vamos falar sobre esse filme. Uma coisa que eu espero desse filme é que eles mostrem um trailer sutil, assim, com uma sutileza, para que a gente não adivinhe como vai ser o filme, porque basicamente o The Rock já falou algumas coisas, por exemplo, ele perdeu o filho e a esposa, ele já falou isso. Então, o Adão Negro, a construção do Adão Negro é através de traumas, através de perdas, né? De como que ele amadurece como personagem, como ele vira esse tirano, esse anti-herói que a gente conhece nos quadrinhos. Recentemente, por exemplo, se eu não me engano, até no Dark Crisis, ele integra a Liga da Justiça, o Adão Negro. O Adão Negro ele é um cara que ele vai mudando ao longo dos anos, né? Ele vai tendo outras abordagens diferentes. No Relógio do Juízo Final, por exemplo, ele se junta ali com outros meta-humanos ali e tal, tem todo um conflito ali com o Superman e outros personagens, enfim. O Adão Negro ele é sempre um anti-herói, dificilmente se vê ele como herói, quando vê em momentos bem raros. Nesse filme do Adão Negro, eles devem trabalhar o lance dele ser um herói, trazido aqui pela Sociedade da Justiça, que deve falar assim, pô, entra aqui, seja membro dessa equipe, que a gente tem coisas grandiosas pra você fazer, né? O próprio Senhor Destino fala isso naquele teaser da DC, dos heróis lá, ele fala, existe um mundo glorioso lá fora, esperando por você. A perda, o trauma, a mágoa, o luto dele do passado, eles estão tentando converter aqui eles para um lado do bem, né? O lado dos heróis do bem, que é os heróis da DC Comics, assim como a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça, sempre eles estão pontuando ali a verdade e a justiça de uma maneira muito nobre, né? Com uma nobreza muito grande. São seres incorruptíveis, né? Esses heróis da DC, é um Olimpo de personagens grandiosos e tal. E o Senhor Destino é um deles. É óbvio que o filme vai se passar em dois momentos: 5.000 anos no passado e 5.000 anos no presente, que é o presente do DCU. No passado vai ter o Mago, Shazam e o Conselho dos Magos, aqueles que eles citam lá no Shazam, mas não aparece, porque o Shazam se passa no presente. Então tem o Conselho de 7 Magos, e o Mago Shazam é um deles, e provavelmente o Adão Negro foi o primeiro campeão que ele escolheu na Terra. Por conta dele ser um escravo, ser um cara pobre, um cara que trabalha ali pro governo de Kahndaq, que deve trabalhar nas minas, nas ruínas, né, que é o que a galera do Egito sempre fazia isso. A galera trabalhava em construções de pirâmide, em construções de monumentos. Por isso que até, eles trabalhavam tanto, eles eram tanto escravos que até hoje você vê as pirâmides do Egito com uma arquitetura incrível, tal, muita gente trabalhando. O Adão Negro é basicamente esse tipo de escravo. O Adão Negro não, o Tef Adam, ele ainda não é chamado de Adão Negro. A população de Kahndaq ainda não sussurra o nome dele como Adão Negro, Black Adam, né? Ele primeiro vai ser o Tef Adam e provavelmente ele vai ter aí uma esposa e um filho. O filho que deve ser o personagem, aquele ator que faz ele naquela série Young Rock, que é tipo, como se fosse o The Rock do passado, assim, ele é a cara do The Rock e ele é bem mais novo, deve ter uns 30 anos por aí.
Então esse deve ser o filho do The Rock na série, deve ter uma outra atriz fazendo a mulher dele. Provavelmente os dois vão morrer. O estado de Kahndaq vai executá-los. Não sei se vai ser exatamente isso que eu tô falando, mas é uma coisa que pode acontecer. Kahndaq, pra quem não sabe, eu já falei isso em algum vídeo, ela é tipo a Israel do universo DC. Então tem líderes muito escrotos, extremistas pra caramba. E talvez isso é uma das coisas que o Adão Negro, o Tef-Adam, enxerga. E assim talvez ele enxergue como que é você ter poder. Então você tem que ser um cara extremo, né? Ou você junte-se a mim ou você morre, né? Que tipo de líder é esse, né? Então o Adão Negro basicamente ele segue nessa linha. E é muito louco você pensar, por exemplo, que naquele teaser do DC Fandom, quando aqueles escavadores acordam o Adão Negro, né? Tá ali a Adriana Thomas, vivida ali pela Sasha Sari. A gente já vai falar dela. Quando ele é acordado ali, ele tá como mal, ele mata os caras, tudo. Então ali ele tá com ódio absoluto por toda a humanidade e tudo que aconteceu na vida dele, até porque ele ficou preso ali naquela tumba por 5.000 anos. Então ele vai procurar se vingar provavelmente do Mago. O Mago Shazam, ele deve ter uma treta foda com o Mago Shazam nesse filme também. Então tem muita coisa pra acontecer, né? Tipo, a Sasha Sari falando aqui, ela vai ser a Adriana Thomas. A Adriana Thomas, nos quadrinhos, o Adão Negro, depois que ele já vira o Adão Negro e tal, ele dá pra ela o colar de Isis. O colar de Isis que a transforma na poderosa Isis. Então, provavelmente, quando ele acorda no presente, ele se apaixona por ela e oferece a ela poderes, né? E dá pra ver ali que ela tá sendo basicamente obrigada a abrir aquela tumba. Quando os caras apontam a arma pra ela, você consegue ver em cima assim do frame, quando ela tá lendo aquelas escrituras, ela fala Shazam assim, bem rapidamente. Então ela deve acordar ele por conta de alguns mercenários terem sequestrado ela e o outro amigo dela, escavador, e falar assim, ó, abra aí a tumba. Aquelas coisas de filme, sabe? Tipo, tem o capeta ali, mas pode ter o ouro do demônio. Que ele deve ser um líder que algumas pessoas apoiavam no passado. O Mago Shazam aqui, claramente, ele vai escolher o Tef-Adam como seu primeiro campeão. E logo depois ele, junto com o Conselho do Mago, vai perceber que esse é um cara que foi a escolha certa, porque por conta dos traumas. Eu acho que a partir do momento que ele perde o filho e a esposa, né, que eles são mortos, ele se transforma num tirano. Ele tenta de tudo pra tomar Kahndaq pra ele. E aí que entra em cena o Mago Shazam e o Conselho dos Sete Magos pra aprisioná-lo na estrela mais distante do universo. E depois ele fica numa tumba, né, debaixo da terra, numas escavações ali de Kahndaq e tal, que é aquele momento do teaser do DC Fandom. Eu espero que esse filme, o trailer, esconda um pouco da história pra gente não adivinhar. Por exemplo, você tá vendo que eu tenho uma puta de uma noção de como que vai acontecer as coisas aqui. Pode ser que eu erre algumas coisas em termos de cronologia aqui, mas basicamente o filme vai ser isso. O próprio The Rock falou isso, e é legal você ter a Sociedade da Justiça aqui também, pra você ter um contraponto com o Adão Negro, né? Eles tentando trazer esse cara pra ser um herói, e esse cara, o mundo desse cara corrompendo ele pra ele sair disso. Então, por isso que o The Rock sempre fala, ele é um anti-herói, e é o que é o Adão Negro. O Adão Negro não é só um vilão, ele também é um anti-herói. Ele faz tratos de diplomacia com os heróis da Liga da Justiça, do tipo assim, olha, eu não vou atormentar o seu mundo, mas vocês também não podem pisar aqui em Kahndaq. É um personagem muito rico, eu gosto muito da história do Adão Negro, eu gosto muito do porquê que ele se torna esse tirano. É muito plausível porque o mundo tira tudo dele. E provavelmente nesse filme, além dele perder a mulher e o filho no passado e ele ganhar os poderes, depois ser aprisionado com os próprios poderes. Acho que o Mago Shazam não tem o poder de tirar os poderes dele, sim só de aprisioná-lo, né? De mantê-lo 5.000 anos longe da humanidade, porque ele poderia causar um estrago muito grande. Então, talvez no presente, que a Sasha Sari, a Adriana Thomas, ela tá no presente, tem imagens aí, por exemplo, do Senhor Destino, colocando a mão na testa dela, tá fazendo algum encantamento, alguma mágica, ou prevendo o futuro dela, algo do tipo, que ela está no presente junto com a Sociedade da Justiça. É legal ter a Sociedade da Justiça no presente, ela no presente, então parte dessa história vai ser, basicamente a maioria dessa história vai ser no presente. O vilão pode ser basicamente aquele demônio, que é o Sabbac, ou pode ser o próprio Adão Negro lutando contra a Sociedade da Justiça, não concordando. Pode ser que o filme chegue em momentos que ele não concorde com a Sociedade da Justiça, ele se vire contra eles, e aí o Mago Shazam é chamado pra ajudar a Sociedade da Justiça pra parar esse cara, que é um cara incontrolável. Eu acredito que em algum momento do filme ele vai ser trabalhado como herói, só que a Sociedade da Justiça vai ver que esse cara enxerga a justiça diferente, por ele ter vivido em Kahndaq, uma cultura totalmente diferente, líderes escrotos, extremistas pra caramba, como se fosse realmente Israel, assim. Então ele não hesita em matar os bandidos, em matar os vilões, né, coisa que a Sociedade da Justiça provavelmente não faz. Então o The Rock falou que ele realmente vai matar o Adão Negro, e já mostra isso no teaser. Então talvez a Sociedade da Justiça
perceba que isso é um cara meio que incontrolável. E isso vai sendo trabalhado aos poucos, e eu acho que o grande ponto aqui vai ser a morte da Isis, né? Da Adriana Thomas, que vira a Isis. E aí sim o mundo vai ter tirado tudo desse cara. Então ele vai ter um puta do motivo de virar o tirano que ele é e falar assim: eu não sou herói e não vou seguir com vocês, porque a justiça pra mim é algo diferente do que vocês enxergam. Acredito que vai ser basicamente isso o filme. Claro que vai mudar algumas coisas, vai ter algumas surpresas, cenas de ação, coisas que a gente não tem noção aqui. O aspecto visual desse filme tá muito legal, a fotografia é muito bonita. A fotografia é o mesmo cara, o diretor de fotografia aqui é o mesmo cara que dirigiu Joker, né? O Lawrence Sher. Gostei muito. A gente aqui, fã da DC, a gente sempre fala aqui sobre diretor de fotografia e tal. O diretor é o Jaume Collet Serra. Assistam 2 filmes. Ele tem alguns filmes que eu não gosto, tipo Jungle Cruise, Jumanji e tal, mas ele tem 2 filmes que eu acho muito bons. Um que chama Desconhecido, com o Liam Neeson, né, o nosso querido Henry do Car / Ra's al Ghul. E tem outro filme que ele fez pela Warner Bros, que é A Órfã, que é um filme meio de terror. Então ele é um diretor versátil, um diretor que já ganhou muito dinheiro na carreira dele, e agora tá fazendo um projeto que é o maior projeto da vida dele, que é Adão Negro. Vai ser muito interessante ver isso, porque é a construção de um cara que ele vai vir e chegar no universo DC pra ficar. Mesmo sendo por bem ou por mal, ele tá aqui nesse universo. E esse filme também tem a missão de deixar você hypado pro próximo filme do Shazam. De você pensar assim, o que vai acontecer no Shazam, né, no final? Será que o Adão Negro vai aparecer? Será que eles vão mencionar, eles vão descobrir? Porque o Shazam não sabe sobre Adão Negro. Por mais que o Mago tenha citado que, no passado eu escolhi o campeão errado. Ele fala isso no primeiro filme do Shazam. Tem até uma cena deletada, que é a família Shazam sentada no trono dos sete magos lá, e tá os 6 sentados e tem uma cadeira vazia. Que a Darla ou a Mary, que ela pergunta assim: tá faltando alguém, quem que tá faltando? Mas essa cena não foi pro filme, né? É uma cena excluída e tal. Então, se esse filme do Adão Negro for foda, o Shazam Fúria dos Deuses vai estar num hype do tipo assim, ali vai acontecer algo que a gente vai saber como que eles vão se encontrar. Ou talvez o próprio Adão Negro apareça em Shazam. Eu gostaria muito que o Adão Negro aparecesse em Shazam e não Shazam no Adão Negro, porque ia elevar muito mais o hype do filme do Shazam, sabe? Tipo, o primeiro filme ele é um filme morno ali, a galera gosta, uma galera que não gosta. Eu gosto bastante do primeiro filme. É um filme que não fez tanta bilheteria também. A DC tava começando a mudar os rumos, então criou estranheza com algumas pessoas. A DC tava em baixa naquela época também. Só o Joker começou a levantar. Embora o Aquaman tinha feito 1 bilhão e tal, mas esses filmes aos poucos começaram a levantar a DC. Eu acho que Shazam é um filme bem decente, assim, um filme de origem bem legal, bem divertido, um herói bem interessante também, e eu acho que esse segundo filme do Shazam também, o Fúria dos Deuses, vai ser um filme grandioso, até porque você tem que mostrar que ele pode enfrentar o Adão Negro, não só ele, como a família Shazam no geral. E provavelmente, assim, esse filme, o Shazam vs Adão Negro, já vai trazer de volta também o Dr. Sivana e o Senhor Cérebro, né, que é aquele vermezinho lá que tá com ele. Inclusive, a cena pós-crédito de Shazam termina com o Dr. Sivana na prisão. Ele tá fazendo vários rabiscos e falando o nome de deuses egípcios. Então, ele já tem o conhecimento, talvez, que o Adão Negro existiu e que ele pode trazer esse cara de volta. Talvez ele faça algum pacto com o Adão Negro para mostrar onde tá o menino, onde tá o Billy Batson e tal. Pode acontecer muita coisa. Esse filme do Adão Negro vai ser grandioso, ele pode gerar um filme da Sociedade da Justiça. Eu gostaria muito que a Warner fizesse um filme da Sociedade da Justiça aqui, porque seria muito foda, grandioso, pra você ter aí Liga, Sociedade, Esquadrão, mais pra frente um Titãs, Liga Dark, ou Legião dos Super-Heróis. Pode trazer um monte de equipe aqui pra esse DCU. O hype é muito grande, não é o filme mais aguardado da DC depois de The Batman, mas por um momento vai ser, até que se lance o trailer de The Flash, e vai ser legal, porque vai lançar o The Batman, provavelmente esse filme do Adão Negro, ele lance, sei lá, na semana de The Batman eles podem lançar um trailer pra impulsionar o hype da DC e falar assim, de 29 de julho vai ter esse cara no cinema aí, junto com esses outros personagens, pode ser incrível. Escreve aqui embaixo como você acha que vai ser a história desse Adão Negro, o que você espera desse filme, beleza? Deixa seu comentário aqui, tamo junto, até a próxima.